Olá, boa noite. Boa noite. Em sorteio realizado hoje, ficou decidido que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, será a relatora da ação que pretende impedir as convocações de governadores à CPI da Covid-19. Na semana passada, 9 governadores foram convocados, mas o tema divide opiniões. 17 governadores pedem no Supremo que os atos da CPI da pandemia que convocaram 9 gestores estaduais sejam revistos e suspensos, anulando assim a convocação dos governadores feita na semana passada. Os governadores argumentam junto ao STF que a convocação configura lesão à Constituição no que diz respeito à separação dos poderes e que o Legislativo tem competência de apurar apenas a administração pública federal. O tema gerou incômodo quase generalizado, a ponto de 17 governadores participarem da ação contra a convocação de 9. O coordenador do Consórcio Nordeste, governador do Piauí, Wellington Dias, também enviou ofício ao Senado pedindo que a convocação seja transformada em convite. O documento foi subscrito por 19 governadores. Não é competência de uma comissão parlamentar de inquérito o termo convocação, o uso da convocação para o comparecimento de autoridades eleitas a uma CPI. E o objetivo não é fugir da responsabilidade. Encaminhamos um documento em que pedimos uma revisão para que seja trocado de convocação para convite. E sim, vamos comparecer, eu e outros governadores convidados, com o maior prazer para colaborar com a CPI. O regimento interno do Senado prevê no artigo 146 que a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode tratar de assuntos pertinentes à Câmara, ao Judiciário e aos Estados. Por outro lado, a ideia defendida por alguns senadores, em especial Eduardo Girão, autor do requerimento que pede a investigação do dinheiro em todo o seu trajeto, desde a liberação do recurso federal até a aplicação nos estados, é que não há como saber se houve omissão sem entender exatamente como os recursos foram aplicados. Além dos senadores, especialistas da área de direito divergem sobre o assunto. Mas o que ocorre? O nosso Legislativo Federal tem competência para investigar, para examinar questões ligadas ao dinheiro público federal. Ou seja, quando a questão passa a ser como está sendo gasto o dinheiro público federal, o Legislativo Federal passa a ter essa competência. Então nós temos aparentemente uma sobreposição. Isso é uma questão política ou é uma questão propriamente de exame de como está sendo gasto, para onde está indo o dinheiro federal? E a resposta é dada pelo exame do princípio republicano, que vai dizer que sim, a CPI federal ela tem competência para investigar como está sendo gasto o dinheiro público federal, ainda que esse gasto se dê por entes periféricos. A questão da convocação de chefes do Poder Executivo é um pouco mais complexa, porque o artigo 50 da Constituição prevê a convocação por comissões do Parlamento de autoridades diretamente subordinadas ao Presidente da República. Como há um princípio muito aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, quando se fala em interpretação da Constituição, que é o princípio da simetria, esse mesmo impedimento que há no âmbito federal da convocação do chefe do Poder Executivo se aplicaria também no âmbito de estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, a CPI ela não poderia convocar o chefe de Poder Executivo, seja em que esfera for, sob pena de lesão ao princípio da separação de poderes. A meu entender, a convocação dos governadores é totalmente válida e constitucional. A natureza da CPI em si é uma natureza investigatória, uma ação que visa colher depoimentos e provas para esclarecer qualquer fato. Os estados em questão, os governadores que foram convocados, receberam recursos federais para o custeio de ações sobre o enfrentamento da pandemia. Então, eu entendo que o fato deles terem se beneficiado de verbas federais enseja, sim, uma possibilidade para que a CPI os convoque esses governadores a prestar contas. Os senadores têm até o dia 9 de agosto para concluir o trabalho da CPI da pandemia. No fim de semana, o vice-presidente e o relator da comissão, os senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, visitaram a sala cofre onde os documentos sigilosos estão armazenados. O local é restrito aos parlamentares que compõem a CPI e é vigiado 24 horas por dia.
O acesso só é autorizado na presença de um servidor do Senado. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia receberá a doutora Nise Yamaguchi, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde após a saída de Nelson Teich. Na quarta-feira, a CPI realiza audiência pública para discutir questões técnicas que envolvem protocolos clínicos, tratamento e prevenção da Covid-19.